Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma coisa que um dos argumentos, né, aí a respeito do aborto, e até uma aluna uma vez me trouxe esse argumento, tá? E eu não respondi essa aluna por questão de educação, né? Educação na sala de aula e também eu não quis estender essa conversa toda, né? E obviamente que uma aluna com 16 anos, né? Obviamente que é uma pessoa vulnerável, tá? Eu entendo que é uma pessoa ainda vulnerável, uma pessoa que ainda tá com a ideia formada, sendo formada ainda. Então, assim, uma pessoa que ainda tem muito para poder aprender, né? E então ela veio questionando coisas sobre o aborto. Eu acho que por influência dos pais, porque os pais têm essa ideologia, essa mentalidade coletivista, socialista, né? Essa mentalidade comunista, socialista. Então, assim, que gera esse coletivismo, e esse coletivismo ele vai sendo levantado como algumas questões, e obviamente que os socialistas e os comunistas lançaram um monte de chavões falsos no mundo, né? Um monte de chavões assim que são farsas, são falácias, não existem, né? Então, então ela utilizou um argumento de meu corpo, minhas regras. Falou, olha, mas a mulher ela tem o direito ao corpo dela, porque o corpo dela, as regras dela, tá? E assim, nessa hora eu até desisti, eu desisti de continuar aquele assunto, de continuar discorrendo sobre aquilo, tá? Eu mudei de assunto rapidamente, eu fui evasivo e tal, porque não compensa discutir com essas pessoas pelo fato que ela foi doutrinada desde de criança no coletivismo socialista, comunista. Então, assim, não há nada que eu falasse para ela que poderia mudar esse tipo de comportamento, e não é nem a minha intenção, tá? Mas eu venho aqui publicamente deixar claro que vocês imaginam a cena, meu corpo, minhas regras, né? Se eu pudesse adotar essa frase, que é uma frase mentirosa, que é um chavão socialista mentiroso, né? Então, assim, a aluna adentraria a escola, ela entraria por aquela porta e tal, e assim que ela entrasse, eu me despiria, né? Eu tiraria minha roupa e eu poderia, né, dar uma aula para ela pelado, nu, né? Sem roupa nenhuma. E quando questionado sobre esse episódio hilário, com certeza, né? Eu diria, olha, meu corpo, minhas regras, tá? Então, assim, então qualquer pessoa que entrasse aqui, uma aluna de 16 anos, uma aluna de 7 anos, uma aluna de 14 anos, eu poderia simplesmente me despir e dizer que meu corpo, minhas regras, né? Então eu tenho regras para o meu corpo, tá? Mas isso é uma mentira, tá bom? Isso é uma mentira socialista que o coletivismo socialista criou, né? Para poder argumentar, né? As suas imbecilidades sobre exterminar crianças no feto, ou seja, no ventre, né? Ou seja, despedaçar crianças no ventre, assassinar vidas humanas. Então eles criaram essa imbecilidade, né? De meu corpo, minhas regras, tá? Mas isso não ia funcionar comigo, tá? Não ia funcionar comigo, como não funciona com ninguém, porque meu corpo, minhas regras, não existe isso em nenhuma parte do Código Civil brasileiro, em nenhuma parte do direito brasileiro, não existe essa frase, tá? Essa frase ela não pertence a nenhuma área do escopo, né? A nenhuma área do direito brasileiro, a nenhuma área
né, da justiça brasileira, você não vai encontrar essa frase, meu corpo, minhas regras, tá bom? Então essa frase é uma frase que ela é fora da realidade, ela não existe na nossa realidade, tá bom? Então assim, por isso que em alguns casos eu desisto de argumentar com essas pessoas, eu desisto de ficar filosofando com essas pessoas. Por quê? Porque devido ao grau de demência que essas pessoas foram introduzidas, às vezes até dentro da própria família, como é o caso dessa aluna, né? A família dela é toda de cunho socialista, comunista, então eles vão acreditar nessas imbecilidades que não existem no direito brasileiro, não existem na nossa sociedade brasileira. Não tem isso, meu corpo, minhas regras. Você não pode se apoiar nisso para nada na justiça brasileira, tá bom? Se eu chegar aqui e tirar a minha roupa aqui e disser meu corpo, minhas regras, né, eu vou ser preso, eu cometi crime, tá? Além de ter a licença de professor cassada, né? Vou ter minha licença de professor cassada, né? Não vou poder ensinar mais música para ninguém e vou ser preso por isso, tá? Vou ser preso e não vou voltar a lecionar mais. Então, meu corpo, minhas regras não funciona, tá? No mundo real, tá bom? Não funciona, não funciona, não funciona no direito brasileiro, não funciona no nosso meio social, tá bom? Então assim, às vezes eu não quero discutir com as pessoas a respeito disso, mas e as pessoas acham que eu estou sendo evasivo, que eu estou saindo para o lado. Por quê? Porque esses socialistas, eles acham que todos os professores devem levantar questões das besteiras que eles criam, das besteiras, das imbecilidades das frases que eles criam. Uma frase que os socialistas criaram é que a religião era o ópio do povo, né? Então a religião era o ópio do povo e tal, então o comunismo saiu destroçando, né, o comunismo ateísta estatal saiu destroçando as religiões e exterminou 100 milhões de humanos para poder tentar criar estados, né, ateístas com esse tipo de chavão, entendeu? Então assim, eles fizeram uma regra separada do mundo deles lá, que a religião era o ópio do povo, para poder exterminar pessoas no nosso mundo, no mundo real, no mundo onde nós deveríamos respeitar a crença das pessoas, nós deveríamos respeitar o direito das pessoas a não terem a crença, né? Mas eles criaram essa imbecilidade, e essa imbecilidade foi fatal para poder exterminar pessoas, exterminar 100 milhões de pessoas. Então, é isso que esse coletivismo socialista faz. Ele traz frases que são falsas, obviamente, né? Essas frases são falsas, são mentirosas, né? Para poder combater a nossa justiça, ou seja, a nossa noção de moralidade, né? E quando você vai analisar bem a frase que você está ouvindo, né, que vem desse coletivismo socialista comunista, você vai ver que a frase ela é mentira, ela é uma frase mentirosa. Então, meu corpo, minhas regras é uma frase mentirosa, não funciona comigo, tá? Eu não posso fazer uso de meu corpo, minhas regras e tirar a minha roupa para poder dar aula aqui, né? Por quê? Porque eu vou ser processado, né? Os motivos que eu já disse, né? Eu vou perder a minha licença e eu vou realmente ser preso, tá? E não vai existir essa conversa de meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque isso não existe no nosso mundo, tá bom? Isso é uma mentira do coletivismo socialista, criada por esse coletivismo socialista, tá bom? Então, depois de muitos anos que essa aluna procurou esse debate comigo, porque eu acho que a
a família dela é desse cunho comunista socialista, desse cunho estatal, né? E eu me desviei muitas vezes desse debate com ela, né? Mas depois aí de acho que uns 4 anos depois, eu estou dando a resposta aqui, né? Hoje ela já não estuda mais aqui, obviamente, mas eu quero dizer para todos os alunos também que às vezes eu me desvio desses debates. Por quê? Porque as pessoas que trazem esse debate não têm uma bagagem filosófica para poder trazer o debate até aqui, né? Não é a minha intenção de mudar a cabeça de ninguém, tá? Eu não tenho essa intenção, né? Mas eu tenho bagagem suficiente para destruir todos esses falsos argumentos, e às vezes eu só não faço isso por causa da minha responsabilidade como professor e como educador, tá bom? Às vezes ser professor e ser educador às vezes não é destruir, né, o argumento na cabeça da pessoa, mas respeitar a individualidade de cada ser humano, tá? Existe uma coisa que nós anarcocapitalistas tomamos como base, que é o PNA, o princípio da não agressão, tá? Da não agressão. Nós não queremos agredir ninguém, né? E simplesmente porque eu vi que se eu respondesse aquilo, né, obviamente ela não ia ter uma contra-resposta para poder me responder. Eu ia destruir os argumentos que ela e a família dela acreditam por vários anos, tá? E quem sou eu para fazer isso, né? Então, assim, somente agora eu trouxe nesse vídeo esse fato à tona para dizer que às vezes eu não respondo a argumentos socialistas, comunistas, por simples política do respeito à individualidade e à crença da pessoa, porque isso é uma crença que foi enraizada na cultura dela, na família dela, então ela tem direito a isso, né? Então eu penso assim, né? Então assim, mas saibam todos vocês que eu tenho bagagem filosófica para poder destruir isso, né? Em um segundo, com uma frase eu destruo esse tipo de coisa, mas às vezes eu não faço por respeito ao aluno, respeito às pessoas que vêm para buscar conhecimento comigo, conhecimento musical, né? E em respeito a essas pessoas, a tradição dessas pessoas, da família dessas pessoas, né? E então é isso, tá? Gostaria de agradecer você que assistiu o vídeo. Foi um prazer falar, né? Foi um prazer dialogar com você, e é isso aí. Tchau.